Olá, você que nos acompanha no projeto ES 3.0 online da Igreja do Fonseca, em Niterói, no Rio de Janeiro. É muito bom ter você aqui conosco mais uma vez para juntos estudarmos a Palavra de Deus, através da lição da Escola Sabatina, que é um estudo sistemático da Bíblia. Ele não substitui a Bíblia de maneira alguma. Ele nos ajuda a sistematizar temas da Bíblia. E nesse trimestre a gente está estudando um tema super interessante, que é a importância da interpretação bíblica. Os métodos que podemos usar para interpretá-la, por que devemos interpretá-la, por que ela é tão importante. Aprendemos, inclusive, semana passada, que a gente deve viver somente pelas Escrituras, sola Escritura, né? Ela deve ser a nossa única regra de fé. E como tal, precisamos entendê-la, não só o seu texto, né? Mas também o seu contexto. Até porque, como disse o pastor Flávio na semana passada, um texto fora do contexto vira um pretexto. Bom, antes de nós iniciarmos o estudo de hoje, né, eu não posso deixar de te convidar para estar conosco e se inscrever no canal. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, deixe seu comentário, enfim, participa conosco, interaja conosco, para juntos formarmos aquela grande rede de estudo da Palavra de Deus. Bom, hoje, dia 14 de maio, quinta-feira, nós vamos estudar sobre os livros da Bíblia. E você sabe, né? A Bíblia, ela tem 66 livros, né? E cada um desses livros, foi escrito com um propósito. Nós temos diversos tipos de livros na Bíblia. Nós temos livros históricos, nós temos compilações, como são os livros de Salmos. Os livros históricos, a gente tem, por exemplo, 1 Reis, 2 Reis, Samuel, Crônicas. A gente tem compilações como o livro de Salmos, como eu já falei. A gente tem livros proféticos. A gente tem livros que retratam a vida de Jesus. E é engraçado que cada evangelho trata da vida de Jesus de uma forma diferente, de um aspecto diferente. Enfim, além disso, os autores dos livros da Bíblia, cada um escreveu num contexto diferente. Cada um teve uma vivência, cada um teve experiências diferentes e estavam envoltos num contexto distinto. Quer ver um exemplo? Os 5 primeiros livros da Bíblia são tradicionalmente considerados de autoria de Moisés. Aliás, na verdade, não é nem só tradicionalmente, não é só a tradição. A própria Bíblia confirma isso, o próprio Jesus Cristo confirma que os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, foram escritos por Moisés. No caso do Êxodo, ele foi escrito ao longo, né, do período em que o nome do livro trata, né, o Êxodo. E depois do Êxodo, ali, no final da vida de Moisés, Moisés escreveu os livros de Levítico, Número e Deuteronômio. Já o livro de Gênesis, Moisés, ele escreveu no período em que ele vivia no deserto de Midian, antes do Êxodo, no período do seu exílio no deserto de Midian. E ali, naquele lugar tranquilo, ao lado das ovelhas, pastoreando as ovelhas, Moisés ele meditava nas coisas de Deus, nas promessas de Deus aos patriarcas, no cuidado de Deus, na fidelidade do Senhor. E a irmã White, no livro Patriarcas e Profetas, o texto está até aqui na lição, você pode conferir, ela diz que os anjos de Deus desciam com bênçãos, com luz sobre a mente de Moisés. E ali Moisés pôde registrar as histórias dos patriarcas e as promessas de Deus. E ele orava e ele intercedia pelo seu povo. E é interessante a gente ter em mente que o livro de Gênesis, ele é histórico. Ele não é um livro de metáforas, mas é um livro que conta de fato a história do povo de Deus, a história dos patriarcas, a história das promessas e mais do que isso. Ele retrata a história da redenção. Ele retrata o problema do pecado. Aquilo não é alegórico, aquilo é real. Cristo Jesus, ele considerava o livro de Gênesis como um livro histórico, não um livro metafórico.
mas ele considerava a história da semana da criação literal, de Adão e Eva, da Arca de Noé, da Torre de Babel. Ele considerava tudo isso histórico. E é interessante ali a gente notar como Deus tratou com o problema do pecado e estabeleceu para a gente ali, de maneira clara, o plano da redenção. O plano que ele tinha para salvar a mim e a você. E ele deixou uma promessa, não só para a descendência de Abraão, mas para mim e para você, que nós seríamos benditos nessa terra e que por meio da gente, por meio de você, as famílias da terra seriam abençoadas, porque você tem uma mensagem muito especial para levar, a mensagem da salvação em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que Deus possa iluminar a sua vida como iluminou a vida de Moisés e que possa guiar a mim e a você rumo a Canaã Celestial. Que Deus te abençoe, um grande abraço, fica com Deus, até logo, tchau!